Boa noite, professor. Eu vou estar aqui apresentando o trabalho. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um modelo de regressão linear simples e ela tem o objetivo de prever a nota final dos estudantes com base nas horas dedicadas ao estudo. Então, o objetivo seria identificar o impacto direto essas horas teriam no desempenho do aluno. Então, a explicação do dataset seria a data, que é basicamente a data que o registro foi realizado, as horas, que seriam a nossa feature, a, ou variável explicativa também, e a nota seria a nota do estudante, que varia de 0 a 100. Ela é a nossa target, variável dependente. Aqui mais abaixo a gente tem o código, que seria primeiramente a importação das bibliotecas. Logo em seguida a gente tem a importação dos dados, a leitura com o pandas, e a gente tem impresso na tela as informações do dataset. No caso seria a tabela. Logo em seguida foi necessário fazer a limpeza e o tratamento dos dados para que eles possam ser usados na análise, né? Então, primeiramente, a gente substitui a vírgula com ponto, com essa linha, e removemos os registros nulos também, usando o drop NA. Com o tratamento é possível notar que anteriormente tínhamos 30 linhas e agora após, né, o tratamento inicial a gente agora tem 25 linhas, então 5 linhas aí mais ou menos eram valores nulos que não seriam utilizados na análise. Então, passando aqui para a análise exploratória, o ponto mais importante aqui foi a nossa matriz de correlação. Então, quando a gente cruza as horas e nota, a gente obtém um valor de 0,98 mais ou menos. E a gente pode visualizar isso aqui no mapa de calor. Então, esse número é um número bem alto e que nos prova matematicamente que existe uma correlação positiva muito forte. Então, basicamente, quem estuda mais tira notas maiores. Então, chegando aqui na parte de análises estatísticas, então, para que a gente pudesse avaliar a saúde dos nossos dados, a gente gerou um box plot da variável da nota. Então, o cálculo da diferença interquartil, ou IQR, foi de 45 pontos. Isso mostrou que as notas estão bem dispersas, abrangendo desempenhos muito variados. Calculamos os limites e confirmamos que a quantidade de outliers é zero, ou seja, não temos nenhum dado, nenhum aluno fora da curva distorcendo a análise. Então, aqui mais abaixo, visualizando o boxplot em si, então não tem nenhum outlier. Dá para ver que a faixa aqui é um pouco grande, então isso significa que os dados são bem variáveis, apesar de não ter nenhum um outlier. Chegando aqui na parte de distribuição de frequências, foi gerado os três gráficos, o gráfico de histograma, o gráfico de dispersão e o pair plot. Então, o histograma basicamente mostra a frequência que determinadas faixas de notas ocorrem. Elas revelam uma distribuição geral da turma, se é a distribuição normal sino, se é uma concentração de notas altas e baixas. Então, aqui no histograma, observamos que a distribuição não é normal, não é um sino perfeito, por exemplo. Há uma simetria com a maior concentração de alunos tirando notas mais baixas ali na faixa entre 25 e 35 pontos. Então, para visualizar melhor essa relação, a gente gerou um gráfico de dispersão, o scatter plot, e também o pair plot. Então, nesses gráficos ficou bem clara uma linha imaginária crescente, confirmando visualmente a correlação de 0,98 que vimos lá no mapa de calor. Então,
Para treinar a nossa inteligência artificial, usaremos a biblioteca do Scikit-learn. Utilizamos a função train-test-split para separar os dados matematicamente. 80% do dataset foi usado para treino e 20% foi guardado para o teste. Ok, então aqui em relação aos coeficientes, instanciamos a classe Linear Regression e treinamos o modelo. A nossa equação da reta ficou com um intercepto B1 de 2,8269. O coeficiente angular foi de 9,6821. Então, ou seja, para cada 1 hora a mais de estudo, o modelo prevê um aumento de quase 9,7 pontos na nota do aluno. Então, aqui na questão de análise de performance do modelo, para validar se o modelo era realmente bom, a gente analisamos as métricas. O nosso R quadrado, que seria o coeficiente de determinação, foi de 0,9678. Isso significa quase 97% de variação das notas. É explicada pela quantidade de horas de estudo. Além disso, o nosso RMSE, a raiz de erro quadrático médio, foi de apenas 4,35. Ou seja, quando o nosso modelo prevê uma nota, ele erra em média por apenas 4 pontos para cima ou para baixo. Bom, por fim, aqui na parte de predição, eu fiz uma predição nos dados do treino e teste. O modelo, então, acompanhou bem a realidade, mas a parte mais interessante que foi testar os valores que não existiam no dataset. Por exemplo, a gente inseriu 1 hora, 12 horas, 24 horas. Então, para 1 hora de estudo, o modelo previu a nota de 12,51, o que faz total sentido, né? Porém, para 12 e 24 horas, o modelo previu notas de 119 a 235 pontos. Bom, a nossa análise crítica é que esses valores extremos não fazem nenhum sentido no mundo real, já que a nota máxima é 100, não é? E então, isso conclui que o nosso trabalho evidenciando que a regressão linear é boa para fazer interpolação, então prever dentro de nossa amostra. Mas então matematicamente ela cria uma reta infinita, falhando ao a gente colocar dados que extrapolariam, né, esses limites lógicos. Então esse foi o projeto e eu agradeço pela atenção.